PSDB, o ex-deputado estadual Luciano Nunes. Presidente, obrigado pela participação do convite, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, prazer imenso de estar aqui, participando aqui desse programa de tão prestígio aqui junto aos teresinenses e aos piauienses. Presidente, eu queria começar conversando com o senhor sobre o PSDB nacional. Como é que está essa discussão, depois da saída do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e agora essa discussão toda? Muda muito em relação ao que era, na sua opinião, muda um pouco de estratégia, ou a política nacional do partido segue basicamente a mesma? Bem, Douglas, na verdade a saída do governador Eduardo Leite foi mais por uma questão de quase de que incompatibilidade dele, né, com o cargo de governador. O governo do estado, seja que estado for, exige muito da figura do governador, não só a presença, como a atenção, a energia, e ele se dividir, né, entre as atribuições de governador, que demanda quase que 24 horas do seu dia, e a de presidente de um partido nacional, que também demanda tempo, né? Você tem que ter disposição para viagens por todo o país, né? Ouvir, participar de reuniões, se posicionar sobre temas nacionais, acabou levando o governador Eduardo Leite a situação de não disputar ou de não ser reconduzido. Ele seria o presidente aclamado, né, sem nenhuma dificuldade. E com o declínio do seu nome, nós tivemos então a eleição do ex-governador Marconi Perillo para conduzir os destinos aí do PSDB. Mas os desafios, né, a proposta, a estratégia continua a mesma. O PSDB hoje é um partido que passa por um momento de ter que se renovar, que se reestruturar, e o governador Marconi Perillo assume a presidência do partido, junto com toda a executiva, com essa mesma disposição que foi colocada pelo governador Eduardo Leite. Então, é uma composição plural, né? Componentes de todos os estados participam da executiva nacional e tem como objetivo esse fortalecimento do PSDB. E que passa, naturalmente, nesse momento, por candidaturas próprias do partido, nas cidades que têm mais de 100 mil habitantes em todo o Brasil. Quer dizer, essa é uma determinação, né? As capitais, claro, aí é fato, mas em todas as cidades com mais de 100 mil, a orientação é ter candidato próprio. Exatamente, é uma orientação do partido. É aquela máxima, né, que tem no futebol: time que não vai a campo não tem torcida, né? Exatamente. Então o PSDB, para se reposicionar, para colocar-se novamente como uma alternativa nacional em 2026, ele tem que participar ativamente como protagonista das próximas eleições. E esse é um ingrediente a mais para o nosso caso aqui de Teresina. Presidente, no caso, com essa sob nova direção, o PSDB nacional, no caso da decisão de coligações nesses municípios com mais de 100 mil habitantes, obrigatoriamente, essa decisão por coligação tem que passar para aval da Executiva Nacional? Olha, o PSDB hoje, ele faz parte de uma federação, né? Com cidadania. PSDB Cidadania. E não sendo, né, candidatura própria, ou sendo, né, todo esse arco de alianças, né, nós temos que levar essa é uma decisão tomada. Existe uma comissão para avaliar a situação de todos os estados e de todas essas cidades. Essas decisões, em última análise, elas passam pela Executiva Nacional da Federação. Então, suponhamos que numa determinada cidade com 110, 115 mil, o PSDB decide se coligar, por exemplo, com a União Brasil, com o Progressista, tem que passar pela avaliação, pelo crivo da... Isso assim, não é uma exclusividade. Uma regra. Não, existe essa regra, não é só do PSDB e da federação, né? Todos os partidos fazem essa avaliação, né? Justamente para poder ver se está sendo atendido ali o interesse do partido. Então, se você vê o próprio MDB, PT, Progressista, União Brasil, em todos os partidos existe isso. Isso é mais ou menos uma forma de a direção nacional manter mais ou menos o controle, né, do que é que está acontecendo nos estados.
Fazendo, antes de a gente chegar ao Piauí e à Teresina, presidente, qual é a projeção da Executiva Nacional para as eleições municipais em termos de resultados positivos do PSDB? Olha, Douglas, está muito cedo ainda, né? Aqui em Teresina é um caso à parte. Nós tivemos aí uma antecipação muito grande do processo e é difícil hoje se fazer uma avaliação. Em outros estados, esse processo não está tão acelerado como está aqui. Vai começar ainda, aqui, né? Exatamente. Agora que nós vamos, quer dizer, dentro de um mês é que nós vamos entrar no ano eleitoral propriamente dito. Então, até as convenções, que é até o início de agosto, tem muito tempo, né? Muita coisa pode acontecer daqui para lá. Estamos aí quase 7 meses. Quase 7 meses, né? Eu diria que muito do que está sendo colocado hoje pode não representar muita coisa daqui a 7 meses. Então, ter muita serenidade, muita tranquilidade para se posicionar e aguardar os acontecimentos. Presidente, o senhor conversou com o Marconi Perillo sobre o caso de Teresina? O senhor explicou, chegou a conversar com ele, fazer uma exposição da realidade de Teresina, do projeto do PSDB em Teresina? Não, nós vamos ter uma reunião da executiva, provavelmente nesse mês ainda, a primeira reunião da executiva do partido. Com a nova direção. Né? Com a nova direção. O contato que nós tivemos foi na convenção, né? Mas a convenção é um momento mais festivo do que de se tratar coisas mais programáticas, né? Mais pragmáticas. Mas, como eu lhe disse, essa executiva nacional que assume, ela vai dar sequência naturalmente ao que já vinha sendo encaminhado. E tem um contato, né, permanente com outros membros da direção nacional, e esse é um entendimento, né, de seguirmos. Claro que o presidente vai querer, naturalmente, ficar a par de tudo que está acontecendo e dar o seu toque, né, na condução das discussões. Mas não tenho dúvida que ele trabalhará firmemente para o fortalecimento do PSDB em todo o Brasil. Presidente, no caso do Piauí, como é que o senhor... Eu estou partido nacional, estadual, para chegar em Teresina. No caso do Piauí, como é que o senhor tem projetado até agora o PSDB, que não é segredo para ninguém, historicamente, sempre teve uma dificuldade de se expandir para o interior do estado. Essa dificuldade permanece? O senhor conseguiu já abrir mais o partido para o interior? E qual é o cenário que o senhor projeta em termos de competitividade? Olha, Douglas, a realidade do Piauí é muito semelhante à realidade brasileira, né? É um momento muito desafiador para o PSDB, é um momento realmente de reestruturação. E aqui nós estamos presentes em quase 40 municípios do interior, ainda em fase de avaliação de candidaturas, mas onde não tivermos candidatura a prefeito, queremos ter chapas de vereadores competitivas, e de forma que, sem dúvida nenhuma, o foco principal do fortalecimento do PSDB no Piauí passa por Teresina. E falando em Teresina, sempre a gente observa nas discussões, alguns dizendo, olha, o pré-candidato Luciano Nunes desistiu da candidatura, não, vai fazer parte da coligação A, vai fazer parte da coligação B, ou seja, não há nada disso. A sua pré-candidatura continua, a pré-candidatura do PSDB continua, inclusive seguindo essa orientação nacional. Sem dúvida nenhuma. Toda e qualquer conversa diferente de uma candidatura própria do PSDB em Teresina é mera especulação ou uma tentativa, né, dos adversários de desqualificar a nossa postulação. O PSDB segue firme com a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. O PSDB tem uma história aqui em Teresina, uma história de realizações, de grandes obras, de boas gestões, de políticas públicas que foram reconhecidas, inclusive nacionalmente, como é o caso da educação, o caso da saúde. E, infelizmente, hoje nós vivemos uma situação de caos absoluto, de catástrofe, onde todas essas conquistas têm sido destruídas pela atual gestão nos últimos 3 anos. Então, nós queremos não só resgatar tudo isso que foi perdido nos últimos 3 anos, mas construir uma cidade do futuro, uma cidade moderna, uma cidade
que esteja antenada com o que está acontecendo no mundo, preocupada com a saúde mental, que é um tema hoje importante de ser abordado, com a sustentabilidade, né, a questão do meio ambiente, preservação do meio ambiente, com a inclusão das pessoas através das tecnologias, com um trabalho de fortalecimento, né, da nossa economia, atração de empresas, de investimento para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades para os teresinenses. É nisso que nós estamos focados e o PSDB vai apresentar uma proposta alternativa, moderna, como eu disse, para a cidade de Teresina, com uma pré-candidatura própria em 2024. O próximo prefeito de Teresina tem vários desafios, mas um deles, presidente, é a questão financeira. Essas quedas nos repasses constitucionais, ICMS, FPM, a previsão é de uma continuidade em 2024, ou seja, o próximo prefeito vai assumir com esse ambiente de queda nos repasses. Quer dizer, é uma situação complexa, porque já existem os desafios naturais de uma nova gestão, de um novo modelo, mas isso, dentro de um ambiente de queda de repasse, é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma. A próxima gestão tem que ser uma gestão que vai ter que iniciar fazendo ajustes. Veja bem, o que é o descontrole, a falta de planejamento e de competência dessa gestão. Num momento de crise, como você acabou de destacar, em vez de enxugar a máquina, de diminuir o número de secretarias, de cargos, o prefeito foi ampliar, né? Dividiu, por exemplo, as SAAs. Ele disse que não houve nenhum acréscimo de despesa. Não tem, a mesma, não tem mesmo como, orçamento. Não tem como você não aumentar a despesa, né? Número de secretários, né? De secretários executivos, toda uma estrutura de cargos comissionados e tudo que acompanha, né? Você vai ter que alugar uma nova sede para aquela secretaria, você vai ter que dispor de aluguel de carros, de contratação de pessoas. Seja a despesa tem sempre. Sempre, e é uma torneira a mais. É uma torneira a mais de gestão, né? De autorização para despesas. Então, o momento é justamente o contrário, é de reduzir a despesa pública para focar no que realmente interessa. Veja bem, ele criou essas secretarias e nós estamos vivendo uma situação em Teresina que está faltando dipirona, está faltando remédio nas unidades básicas de saúde, está faltando merenda escolar nas escolas. Os alunos estão sendo liberados mais cedo para casa porque não está tendo merenda escolar. No transporte coletivo, nós estamos rodando hoje com menos da metade dos ônibus que nós tínhamos há 3 anos atrás. Então houve uma depredação, né, não só de tudo aquilo que tinha sido construído, dos terminais, das paradas de ônibus, mas também uma deteriorização do sistema como um todo, né? Não tem ônibus circulando, né? Ele destruiu o sistema de transporte coletivo na cidade. Então nós precisamos reestruturar tudo isso, enxugar despesas, botar para funcionar o que funcionava bem. A saúde de Teresina funcionava bem, as pessoas iam nas unidades e sabiam que lá ia ter médico, ia ter enfermeiro, técnicos, que ia ter remédio, né, para aquelas pessoas que mais precisavam. Os alunos iam para as escolas, a criançada sabia que, além do ensino de qualidade, tinha lá a merenda escolar. Não faltava, de qualidade também. Só falando em colégio, me permite só colocar uma questão. O governador Rafael Fontelli estabeleceu uma meta de transformar todas as escolas estaduais em escolas de tempo integral. E tem, inclusive, essa meta tem sido já batida até o final do mandato, todas as escolas, mas ele já tem quase que a metade, quer dizer, é uma meta ousada, mas que o resultado é fantástico. Você tem não só a escola de tempo integral, como obrigatoriamente do currículo tem uma formação técnica. Uma formação técnica de acordo com a área, no caso dos cerrados, no caso agora do hidrogênio verde, lá em... quer dizer, então é uma formação mais completa, quer dizer, seria esse o modelo também que o senhor diz, o tempo integral? Não, a escola de tempo integral já estava sendo... Já era uma realidade em Teresina. Nós estávamos no processo de universalização. Também já existiam várias escolas em tempo integral. Nós estávamos nesse processo que foi interrompido pela atual gestão. Então, é como eu disse há pouco aqui, nós temos que não só reestruturar, resgatar tudo aquilo que foi perdido nos últimos 3 anos, mas construir novas perspectivas, abrir para Teresina novos horizontes.
Teresina tem que ficar na vanguarda, como sempre foi. Uma cidade planejada, uma cidade organizada, com políticas públicas que funcionam, saúde, educação, transporte coletivo, assistência social e um olhar para o que está acontecendo no mundo. Então nós temos que proporcionar uma inclusão dessas pessoas na cultura, no esporte, na tecnologia, no trabalho, na oportunidade, né, de empreender. Nós temos que criar esse ambiente para Teresina, para que Teresina volte a ser o farol do Piauí e o farol do Nordeste. Presidente, vamos falar de estrutura partidária, fazendo aqui uma retrospectiva rápida. Obviamente, o maior líder do PSDB no Piauí era o saudoso prefeito Firmino Filho. Era o nome de maior expressão do PSDB e, felizmente, partiu muito cedo e óbvio que um partido que tem uma liderança do naipe do ex-prefeito Firmino Filho sente a perda de um nome como o dele. Fica Silvio Mendes, que foi prefeito 2 vezes, mas migrou para um outro partido, para a União Brasil. E algumas lideranças também, e alguns nomes técnicos de expressão, o senhor é um deles, o professor Austin Bonfim é outro, que hoje é secretário de Planejamento do Piauí. Os vereadores, por exemplo, nós temos 3 vereadores do PSDB na Câmara, sendo que um deles já declaradamente vai se filiar ao PT, ficam 2. Um dos 2, o vereador Paulo Lopes, tem defendido abertamente a candidatura de Silvio Mendes. E eu pergunto ao senhor, o que aconteceu com o PSDB, apesar de todas essas conquistas, esses avanços, essas inovações na gestão pública? O que é que aconteceu com o PSDB para que ele fosse definhando e chegasse nesse momento de dificuldade, que o senhor assume que é um momento de dificuldade, para ter essa tentativa aí de resgatar o partido nas próximas eleições? Bem, Douglas, como você mesmo colocou, o PSDB passa por um momento muito desafiador, um momento difícil, onde nós temos um trabalho muito árduo para manter. É uma questão, eu diria que a próxima eleição é uma questão até de sobrevivência do PSDB. É decisiva. É decisiva, né? E por isso é que se impõe, mais uma razão, a candidatura própria para a Prefeitura de Teresina. Na verdade, nós temos 4 vereadores. 2, como você disse, já tem um caminho certo, né? O vereador Gustavo. Que é o vereador Gustavo, exato. E o vereador Venâncio. O vereador Gustavo, que vai apoiar o pré-candidato Fábio Novo, já disse. E o vereador Venâncio também. Exatamente. Então, é claro que nesses momentos de dificuldade, cada um busca aquele caminho, né, até um instinto de sobrevivência. Outros buscaram outros caminhos, né, saíram já há mais tempo do PSDB, mas nós estamos aqui motivados, sobretudo, pelos que ficaram, por aqueles que acreditam no PSDB, por aqueles que querem ver o PSDB como protagonista mais uma vez. E nós temos outros nomes de grandes lideranças que continuam ativos no partido, como o ex-secretário Fernando Said, como o Francisco Canidé, a chegada agora do senador João Vicente Claudino, que fortalece muito o nosso partido, outras pessoas que estão vindo se filiar no PSDB para formar a nossa chapa proporcional. Então nós temos que olhar para os que estão chegando e aqueles que querem fortalecer o PSDB. O ex-senador João Vicente Claudino se fala muito que ele estaria focado num outro partido, PRTB, de reconstrução do PRTB. O senhor tem conversado com ele? Ele tem reafirmado esse compromisso com o PSDB, porque recentemente tem até foto dele no café da manhã com o doutor Pessoa, certa proximidade? O senador João Vicente, tenho conversado com ele permanentemente. Na semana passada mesmo estivemos juntos. Ele, inclusive, é um nome que se coloca também para discussão como alternativa para a candidatura própria dentro do PSDB, e nós estamos construindo essa candidatura juntos. O senador foi muito bem acolhido no PSDB e discutimos, inclusive, a filiação de outras lideranças trazidas por ele, inclusive, para se filiar ao PSDB. Esse episódio que o senhor classifica como uma quebra de acordo desse grupo, Progressistas, União Brasil e PSDB, o senador João Vicente Claudino partilha dessa mesma visão? Sem dúvida.
Agora, veja bem, essa quebra de acordo aconteceu justamente no dia da filiação do senador. O senador estava chegando ao PSDB, chegou em meio a colocando o nome dele e, em seguida, né, houve essa quebra de acordo. Uma candidatura que foi colocada como se fosse de oposição, quando na verdade não era, né? O senador João Vicente chegava ao PSDB como mais uma alternativa, mais um nome para ser discutido. E agora, em dezembro, os partidos iriam se reunir, discutir critérios para definir aquele que representaria a oposição. Então, o PSDB, como eu lhe disse, sentiu-se preterido, desrespeitado, inclusive pela filiação do senador João Vicente, que acabava de chegar dentro desse compromisso e, portanto, nós nos sentimos na obrigação de colocar a nossa candidatura própria, a candidatura do PSDB para 2024. Presidente, o senhor tem dito nas suas entrevistas que os integrantes, os tucanos têm liberdade para expressar suas ideias, suas avaliações, suas leituras do momento político da capital. O senhor confirma que tem, por exemplo, nomes hoje no PSDB que defendem, por exemplo, uma aproximação com o PT? Não teve ninguém que tenha vindo tratar comigo desse assunto. Mas o senhor já, a imprensa tem falado de alguns nomes, não a maioria, claro, alguns que consideram essa possibilidade. O que eu vejo como você que é da imprensa, são especulações, né? Comenta isso, comenta aquilo. Agora, alguém que tenha vindo tratar comigo, ninguém veio colocar essa posição. Até porque nós temos uma posição muito bem definida, muito clara, pública, que é de candidatura própria, né? Como é que eu vou tratar de aliança se nós temos uma candidatura própria? Aliança só se for para apoiar o projeto do PSDB de candidatura própria. O senhor falou, o senador João Vicente Claudino é um nome, é uma alternativa a essa proposta de candidatura própria. Tem um prazo aí para bater o martelo e dizer o seguinte, olha, é candidatura própria, é Luciano Nunes, é João Vicente Claudino, o vice ou a vice, o nome é este, para sacramentar tudo? Olha, Douglas, sem contar, claro, o prazo da Justiça Eleitoral, que é junho, julho. O prazo legal, o prazo definitivo é final de junho, começo de agosto, né? Então, até lá, muita coisa vai acontecer, muitas conversas vão acontecer. E a nossa posição hoje, né, que nós defendemos, e certamente a majoritária no partido, é a da candidatura própria. Não defini ainda com o senador João Vicente essa data, acho que é importante, num determinado momento, nós definirmos o nome, né, do candidato, mas eu acho que tudo isso é assunto para se tratar só a partir do próximo ano. A chapa proporcional, presidente, é importante a chapa proporcional, o PSDB sempre elegeu um número considerável de vereadores, e são 4 agora, mas na verdade 2 ficarão, sendo que Paulo Lopes tem defendido a pré-candidatura de Silvio Mendes, o vereador Edson Mello é o presidente da Executiva Municipal, o tucano histórico também, e como é que o senhor tem trabalhado e discutido com o vereador Edson Mello, com os outros nomes, a formação da chapa proporcional? Olha, Douglas, hoje eu não conheço nenhum partido que tenha sua chapa proporcional fechada, né? Isso é uma dificuldade, uma situação que todos os partidos enfrentam. O partido da prefeitura, o partido do governo, né, os de oposição não seria diferente, pelo contrário, é até mais difícil. Mas eu posso lhe garantir que o PSDB está trabalhando, nós estamos trabalhando a montagem de uma chapa proporcional, já temos vários nomes. Esse trabalho tem sido fortalecido pelo senador João Vicente Claudino, que tem muitas lideranças no seu entorno, que uns virão, outros podem vir para fortalecer esse projeto de candidatura própria. Então, sim, nós temos um prazo para ter essa definição, que é o final do mês de março, porque é o prazo que a Justiça Eleitoral determina para as filiações partidárias. Até o início de abril. Tem janela partidária? Exatamente. Exatamente. Você só pode se filiar para ser candidato se filiar até o início de abril. Então, esse é um trabalho que tem que ser intensificado, mas não está descuidado. Nós estamos tratando disso e teremos essa definição de uma chapa
tenho certeza que o PSDB, nós estamos trabalhando para eleger pelo menos 3 vereadores nas próximas eleições. Como é que vai ficar essa divisão, presidente, com cidadania, já que é uma federação, são 30 vagas? Olha, nós temos Já foi feito esse cálculo? Não, nós temos um bom entendimento, uma boa relação com o Mário Rogério, que é o presidente da Regional do Cidadania aqui no Piauí, e temos feito isso a 4 mãos, né? Então ele tem participado das conversas, ele já tem alguns nomes, e aí nós vamos fazer um ajuste, já fizemos isso no passado, e certamente não será problema. O Cidadania vem, inclusive, para somar forças ao PSDB nessa montagem da chapa proporcional. Como é que o senhor projeta esta eleição de 2024? Nós temos o nome do senhor, temos Fábio Novo, temos Silvio Mendes, temos outra pessoa, colocando aqui os nomes de aposta, temos candidatura também do Partido Novo, foi colocado. Mas os nomes, digamos, de maior repercussão, são esses, os nomes de maior repercussão. Como é que o senhor projeta esse debate? Por exemplo, uma curiosidade, e aí, do ponto de vista jornalístico, é uma curiosidade. É natural, por exemplo, um contraponto entre Luciano Nunes e Fábio Novo, porque é um contraponto entre PSDB e PT, entre Luciano Nunes e Doutor Pessoa, porque o PSDB é a oposição à atual gestão, mas como é que ficaria um confronto aí entre Luciano Nunes e Silvio Mendes, já que o senhor e o doutor Silvio Mendes foram aliados até bem pouco tempo, o senhor fez, inclusive, parte da gestão dele? Olha, será um debate, de minha parte, pode ter certeza, de alto nível. Nós vamos debater e discutir propostas. O que se apresenta hoje para Teresina é uma realidade muito difícil. A atual gestão, né, destruiu as principais políticas públicas da cidade, e nós temos que não só propor esse resgate, mas também alternativas, né, novas políticas públicas. Nós não podemos pensar a Teresina de 3 anos atrás, nem de 10 anos atrás. Nós temos que ter em mente uma construção de uma nova Teresina, de uma Teresina de uma cidade do futuro. E nós vamos debater com ele como vamos debater com qualquer outro candidato, seja ele o doutor Pessoa, seja ele o deputado Fábio Novo. Então, para a definição do nome, quer dizer, chapa de vereadores até março é o prazo que aí, depois desse prazo não tem mais o que fazer, os nomes que passaram, que se filiaram, não tem mais o que mudar, é só definir entre PSDB e Cidadania, e eu só acho que março, abril também, a chapa majoritária deve estar... Eu acredito que até o final do mês de março é um bom momento para nós termos uma definição... Toda a definição de proporcional, majoritário... E majoritário, quem será o nome do PSDB... que vai representar o partido nas eleições de Teresina no próximo ano. O vice vem necessariamente do Cidadania, isso é um entendimento, ou pode vir de algum partido? Tem alguma possibilidade de um outro partido integrar essa... Douglas, eu vejo que o processo ainda está muito aberto, né? Tem muito campo ainda para discussão. E primeiro tem que se definir, se fechar a questão em relação ao candidato majoritário, ao candidato a prefeito, né? O pré-candidato a prefeito, e em seguida se trata do pré-candidato a vice. Naturalmente aberto aí a possibilidade de composições. Presidente, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui e claro, o senhor está convidado a voltar diversas vezes como presidente de um dos partidos mais importantes do Estado, como pré-candidato a prefeito de Teresina, para a gente discutir mais sobre sucessão municipal. Eu é que agradeço a oportunidade e desejando, aproveitando aqui, acho que não retorno aqui antes do Natal, aproveitar para desejar aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os teresinenses e piauienses que nos acompanham.